Paz do Senhor Jesus, irmãos, bom dia, Deus abençoe. Você que está acompanhando, seja de forma online ou através da gravação pelo YouTube, que Deus te abençoe e você possa interceder por esse canal, para que nós cheguemos a 100 mil ou 1 milhão, quem sabe. Mas, sobretudo, para que a palavra de Deus tenha livre curso e sejamos ensinados, instruídos. Hoje, na lição de número 2, nós falaremos sobre a carta aos Hebreus, que tem como título Uma Carta sobre Jesus. Vamos iniciar com uma oração, claro. Deus, em Teu nome nós te agradecemos por Tua bondade, misericórdia e graça sobre nós, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir em toda a verdade, a fim de que nós possamos falar aquilo que lhe convém, ensinar, Senhor, para que estas aulas sejam de fundamental importância e orientação aos professores ou aqueles que desejam aprender mais do Senhor. Pela Tua palavra, Senhor Jesus Cristo, conhecemos quem Tu és. Usa-nos por bondade e misericórdia, como servos, possamos ser fiéis até o fim, e que a Tua palavra encontre lugar em nosso coração e nós possamos viver para proclamar. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá. Nós estamos na lição de número 2, né? Esta lição é uma abordagem de subsídios para a Escola Bíblica Dominical da classe dos juvenis. Então nós estaremos ao longo desse trimestre, 3 meses, falando a respeito da carta, a respeito das cartas, né? As cartas ou epístolas gerais, tá bom? Na lição de hoje, nós basearemos o nosso estudo em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 4 e também o 8 e o 9, né? Seria a nossa leitura bíblica em classe, mas desenvolveremos de forma panorâmica a carta aos Hebreus e por que ela é tão importante para nós, cristãos, e para a história até mesmo do povo judeu. Por quê? A princípio, apresentaremos um aspecto introdutório do livro de forma geral, depois faremos um panorama da carta aos Hebreus e apontaremos como Deus se revela. Com isso, faremos algumas referências do Antigo Testamento, como Deus se revelou e como Deus se revela, né? Então nós temos que olhar o trajeto da história para podermos ter essa resposta. E, por fim das figuras. Jesus é superior. Eu gosto de dizer de que essa expressão, né, fim das figuras, é uma expressão didática, mas eu gosto de dizer o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, que tudo que nos sobreveio como sombras das coisas que se haviam de vir. O Antigo Testamento, ele é apenas uma sombra do que seria revelado no Novo Testamento. E quem é revelado no Novo Testamento, na Nova Aliança, no Novo Concerto? Jesus. Jesus, ele é superior, seja aos anjos, seja aos patriarcas, seja a Moisés com a lei, seja aos profetas. E é por isso que no Monte da Transfiguração, quando Pedro e João estão ali, né, com Jesus, falta mais um, são 3. Pedro, Tiago e João, perfeito. Com Jesus, aparecem Moisés e Elias. E uma certa vez, né, nós levantamos essa questão: como sabiam que ele era Moisés e o outro era Elias? Eu falei porque um estava com as tábuas do mandamento nas mãos e o outro estava sem túnica, estava sem capa, que ficou com Eliseu, né? Aí o pessoal caiu na gargalhada. Mas o que vem a voz do céu? Este é o meu filho, a ele ouvi. Os profetas, Moisés, eles cumpriram o seu papel apontando para Jesus. Porém, quando Cristo ele é visto, tudo se cumpre. Cumpriu o propósito. Agora em Cristo, ele é o nosso alvo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então vamos então, que a lição de hoje vai ser muito boa também. O texto áureo se encontra no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 2, que diz: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho,
a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Gosto sempre de destacar 2 ou 3 expressões. Então, as escolhidas de hoje foram a palavra antigamente. Quando o autor está escrevendo, ele diz que esse antigamente faz uma referência à primeira aliança, ao Antigo Testamento, ao primeiro concerto. Na aula de hoje nós veremos que, de muitas formas, né, pelos pais, que são os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, os profetas, que eram aqueles homens levantados para serem a voz de Deus no meio do povo, de muitas formas, experiências, teofanias, visão de anjo, o anjo trazendo a resposta, mas diz, nos últimos dias, nos falou pelo Filho. Então, essa seria a nossa segunda expressão, nos falou pelo Filho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Está registrado no livro do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Espera aqui, para ver se estou dando a referência correta. João, capítulo 1, versículo de número... mais uma aqui. Isso. 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O próprio Deus encarnado manifesta, revela a vontade de Deus. Isso nos mostra que o Filho, né, aquele que tem a mesma essência do Pai, ele vem para manifestar a vontade de Deus e nos guiar. E ainda fala um pouquinho, né? Poderia ser uma terceira expressão, mas também fez o universo. Por meio da palavra de Deus, Deus criou todas as coisas. E a palavra é o Verbo, Jesus, Ele encarnado. Nós olhamos para Ele e vemos que, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Deus seja louvado. Nossa introdução diz que nós jamais trocaríamos algo de grande valor por algo ruim e ineficiente. Mas quando o escritor da carta escreve, ele queria informar uma maravilhosa notícia. Que Jesus é perfeito, completo e melhor do que tudo que já existiu. Ele é o único e suficiente Salvador. Na lição de hoje, né, reforçando mais uma vez, falaremos a respeito do que eram sombras, aquilo que era incompleto, aquilo que era ineficiente, para que houvesse perdão de pecados, para que viesse haver salvação. Não há outro Salvador senão Jesus. Então é por isso que nós não podemos nos adaptar aos costumes, aos ensinos deste século. Ter um coração preso nas coisas materiais ou ouvir, olha, essa tradição é legal porque esse número 7 é o número perfeito, então se você fizer dessa forma, se você entregar tal coisa, tudo que você faz, as suas obras vão lhe garantir o favor de Deus. Não. Isso é algo incompleto. O que é pleno é obedecer ao Senhor e os seus mandamentos. Isso faz viver a vontade de Deus. Deus continua sendo Deus e nós, com humildade, devemos continuar sendo servos. Panorama geral do livro aos Hebreus, nós temos o nosso primeiro tópico sobre a autoria. Quem foi o autor da carta aos Hebreus? Não há consenso, não há apresentação no livro. A autoria é uma autoria anônima, não se sabe quem foi que escreveu. Por não possuir essa autoria, ela é uma mensagem de um desconhecido, mas muito fundamental para a vida dos cristãos e principalmente os cristãos judeus. O autor ele não vai se preocupar em se identificar, porque a mensagem era mais importante do que o seu nome. Mas uma coisa é certa, nós temos de que ele era um judeu cristão, de fala grega, familiarizado com o Antigo Testamento e era bem conhecido dos irmãos para quem estava escrevendo. Quando nós falamos de judeu cristão, né, o
cristão, a gente está falando sobre a questão da confissão de fé. Agora, ser um judeu é uma nacionalidade, né, pelo seu nascimento. Então, a tradição judaica, ela tem os seus costumes, tem as suas culturas, tem a sua cultura. Mas, de forma geral, o judaísmo, ele não crê que Jesus é o Messias, é o enviado de Deus para a salvação. Por isso que o costume judaico ele ainda está preso em ritos, em legalismo muitas das vezes, porque não se tem mais valor às práticas sacrificiais, porque o Cordeiro de Deus já foi sacrificado. Existem práticas que são culturais, por exemplo, a festa do Pentecoste, dos tabernáculos, a festa da Páscoa, são celebrações pelo que Deus fez. Até aí, ok. Mas para os judeus. Porém, como costume, ok. Agora, como ato de salvação, isso não tem como nós judaizarmos aquilo que não precisa mais influenciar na nossa vida. Eu não estou dizendo que na Páscoa você não deva celebrar o que deve ser celebrado, que é a morte e a ressurreição de Cristo. Mas quando nós começamos a utilizar elementos em nossos cultos a Deus, talvez está muito escola bíblica de adultos isso, né? Mas eu já volto aqui para os adolescentes. Nós não precisamos de práticas ritualísticas do judaísmo. Olhemos para Jesus, até coloquei, né, no meu perfil. Se você quer seguir um judeu, siga Jesus. Ele, sim, é o modelo para nós. Tá bom? Então, adolescentes, ouçam-me. Quem eram os destinatários? Quem iria receber aquela mensagem? Seria os hebreus de nascença, né, os judeus, mas de confissão de fé cristãos. Então, esse é o motivo que leva o nome da carta. Carta aos hebreus, né, ou epístola, mas a gente chama mais de carta, que é um pouco mais extenso. Bom, nós temos algumas observações. Há inúmeras citações do Antigo Testamento reinterpretando à luz da vida e obra de Jesus. E não é possível precisar onde eles estavam de forma clara a receber essa mensagem. Mas há uma hipótese que viveram em direção da cidade de Roma por alguns contextos que relatados, né, algumas referências no próprio livro aos Hebreus. Então, no Antigo Testamento nós temos muitas citações, muitos ensinos. Porém, o escritor ele vai trazer isso a ser reinterpretado na vida e obra de Jesus. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O autor aos Hebreus escreve isso. Me fugiu agora qual o texto, mas em capítulo 10, salvo engano, do livro aos Hebreus, ele diz isso. Isso é uma verdade. Porém, para o Antigo Testamento, o derramamento de sangue seria dos animais. Só que o evangelista João, né, o apóstolo João, ele escreve no seu capítulo 1, deixa eu ver se eu encontro o versículo aqui claramente, quando João Batista há um testemunho, João Batista ele olha e diz aí: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso faz nos entender de que o derramamento de sangue é necessário para perdão de pecados. Mas não mais de animais, porque o sangue vivo de Cristo foi derramado para remir-nos nossos pecados. O que é a remissão? É um pagamento para a liberdade. Então, Jesus fez isso por nós. O propósito desse livro é falar da fidelidade na fé e a suficiência de Cristo. Por que eu digo fidelidade? Porque aqueles cristãos eles estavam tendo batalhas em relação às suas crenças em Cristo e muitos poderiam voltar às práticas legalistas. Porém, não eram mais necessários isso. Então eles precisavam ser fiéis na mensagem, na vida do Senhor, nos seus ensinos,
e entendendo que Cristo era suficiente para alcançar a salvação, chegar a Deus. A gente fala um pouquinho mais sobre esse chegar a Deus, né? Eles passavam, né, sim, por algumas perseguições e pensavam em abandonar a fé e voltar para as práticas. Mas eles são encorajados à fidelidade, à obediência na palavra e servir ao Senhor com respeito e temor. Temor não é ter medo. Temor fala de um respeito de honra. É algo honroso. Aonde eu honro alguém, eu me submeto, eu reconheço quem essa pessoa é. E esse é o nosso Senhor Jesus. Como para eles, a palavra também para nós é fundamental, porque nós temos necessidades. E quando eu digo isso, a palavra, eu estou dizendo da Bíblia Sagrada de forma completa. Eles necessitaram de uma mensagem de Deus. Então Deus utiliza um autor anônimo para os encorajar na fé e dizer: vocês precisam ser fiéis ao Senhor, isso basta. E assim também para nós, quando estivermos em necessidades, né? Salmo 94, verso 16, até estava fazendo leitura essa semana. É um texto maravilhoso. A Bíblia toda é maravilhosa, né? Sou suspeito em falar. Mas assim, ó, Salmo 94, 16, 19. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma. Isso mostra que na nossa mente, às vezes os cuidados eles são muito grandes. Isso tende a nos trazer uma tristeza, desistência até mesmo da fé. Mas a palavra do Senhor reanima, recria a nossa alma. Então a nossa alma deve estar alegre na salvação proposta pelo Senhor. E o escritor aos Hebreus, ele encoraja isso. No Senhor, pela palavra de Deus, aqueles irmãos foram fortalecidos. E quando nós precisamos de algo do Senhor, uma palavra, nós podemos recorrer à Bíblia Sagrada e Deus estará falando conosco. Opa, pulou 2. Como Deus se revela, né? Era algo que eu disse que breve falaríamos e chegou. É uma verdade fundamental da fé cristã que conhecer a Deus não é o resultado da investigação humana, mas é uma iniciativa do próprio Deus em se revelar. E isso é um fato progressivo. Então, assim, coloquei a imagem aqui. Se vocês são bons de Bíblia, tem gente que fala, né, que o Subirá utiliza essa expressão, que ele é bom de Bíblia, mas ruim de endereço. Às vezes a gente sabe das histórias, mas não sabe onde está de forma direta. Mas nós temos aqui um homem simbolizando, igual aquela imagem, né, nas caixinhas de leite, às vezes tem assim, imagem meramente ilustrativa. Então, vou colocar aqui também na próxima, tá bom? Uma sarça que ardia e não se consumia. Deus desejou ser conhecido por Moisés. Deus desejou se revelar a ele. E sempre foi uma iniciativa de Deus, se revelar ao ser humano. Só que isso é um fato progressivo. Moisés, ele tem um momento de revelação de quem Deus é, mas através do percurso, ele conhece Deus de uma forma mais profunda. Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui. Salmos 103, versículo de número... Salmos 103, deixa eu ver se é o 16. 103, 7. Diz assim, ó, 103, 7. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Eu gosto muito desse versículo, porque isso mostra que conforme o tempo, a progressividade do tempo, mas também da nossa intimidade com o Senhor, nós conhecemos Ele de forma mais profunda. Então isso passa aos adolescentes de talvez uma pergunta: quem Deus é para você? Como você sabe que Deus está falando com você? Isso vai trazer certos questionamentos de alguém falar: meu, Deus nunca falou comigo? Talvez ele tenha falado e ele apenas estava distraído ou não entendeu. Mas não importa o quão jovem seja, assim como o jovem Samuel, ele ouviu a voz e não discerniu. O profeta também não discerniu, só que de repente o profeta cai em si. Elias, né, o sacerdote, ele diz assim: olha, é o Senhor que está te chamando, diga, eis-me aqui. E quando
Samuel fala isso ao Senhor, ele conhece o Senhor de forma mais profunda. Então, esse texto que eu fiz, a leitura do versículo 7 de Salmo 103, fala que isso é notório a os caminhos do Senhor foram notórios a Moisés, mas os feitos apenas dos filhos de Israel. Existem muitas pessoas que conhecem os feitos de Deus, a cura de um câncer de outra pessoa, a cura de uma coluna, um aleijado levantando, um cego tornando ver, conhece os feitos do Senhor, mas não conhece os caminhos porque não há intimidade. Então é necessário com que nós encorajamos eles a terem experiências com o Senhor, serem alcançados, ser tocados pelo Senhor. Isso é profundo. Deus falou pelos profetas. Na antiga aliança haviam mediadores de Deus para com os homens, e estes eram os profetas. Eles foram vocacionados pelo Senhor. Aqui a gente pode abordar, né, o texto de Jeremias capítulo 1, versículo de número 5. Vou até colocar aqui para ficar mais prático. Jeremias 1, 5. Jeremias capítulo 1, versículo 5, quando Deus diz para Jeremias que havia o escolhido desde a madre, havia o escolhido antes que ele fosse formado, já havia santificado ele e as nações dado a ele como profeta. Isso mostra que Deus escolhe pessoas para exercerem chamadas e vocações. Como Deus então se comunicava? Deus se comunicava através de visões, visivelmente, como nós vemos o que está diante de nós, uma tela de um computador, um celular talvez, a nossa mesa ou a nossa televisão. Sonhos, todo mundo sonha, dorme, tem um sonho assim, às vezes é um sonho que faz sentido, às vezes não, para nós. Mas Deus se comunicava de forma específica, através de sonhos, trazendo um direcionamento. De forma pessoal, e a pessoalidade na comunicação do Senhor, ela é chamada de teofania, aonde Deus ele toma uma forma corpórea para se revelar a alguém. Isso acontece em Gênesis, capítulo de número 18, antes de Sodoma e Gomorra ser destruída. Tá? Então, esta é uma referência sobre uma teofania. Algumas das, existem várias, mas aparecem 3 anjos e um fala como o próprio Deus. 3 varões, 2 anjos, e um fala como o próprio Deus. Então ele sabia que aqueles não eram apenas peregrinos terrenos. Revelações angelicais. Maria é um exemplo. Mateus capítulo 1, Lucas capítulo 1 também, fala desse encontro que um anjo, o profeta Daniel também teve uma revelação, do Senhor através de uma manifestação angelical. Mas também não quer dizer que a gente tem que ficar orando para Deus fazer aparecer anjo na nossa frente, tá bom? Que fique bem claro isso. Deus se comunicava dessa forma. Pode se comunicar hoje? Pode se comunicar hoje. Mas, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ter discernimento, Senhor, eu quero ter direção de ti. E não importa como a mensagem vier, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Maria recebe uma mensagem de que no seu ventre o Espírito Santo a cobriria e ela daria luz a um menino chamado Jesus. Tá? Então, passa as orientações, tudo mais. Então nós temos que Deus também falava através de palavras, dava palavras proféticas aos seus profetas. A exemplo, nosso querido irmão Josias, rei Josias. Ele viu o que iria acontecer porque o povo estava em desobediência e enviaram uma profetisa chamada Hulda e ela traz uma mensagem de Deus. Tá? Então, os profetas eles tinham como característica de orientar, despertar e convocar o povo para Deus. Tá? Então Deus falava com os homens chamando para si. A revelação, no entanto, ela era uma revelação parcial e apontava para o que era permanente. Deus
Vamos trazer aqui de novo o texto de João capítulo 1, versículo 14, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, fala que este que viria seria chamado de Emanuel. O que é o Emanuel? Deus conosco. Deus no meio do povo. Deus entre nós. Então isso é algo permanente, que hoje nós somos, 1 Coríntios capítulo 3, nós somos o templo e morada do Espírito Santo, templo de Deus. Isso para nós é algo preciosíssimo, porque o que era particular, o que era parcial até então, o que era parcial até então, apontava para o que era permanente. O que é permanente? A presença de Deus em nós, falando conosco, principalmente através de Jesus. Então tudo que nós conhecemos de Deus, Jesus revela isso. Jesus nos revelou. E não é apenas as letrinhas vermelhas, né? A vida e obra de Jesus nós podemos conhecer de forma profunda. E aí nós temos uma comunicação definitiva. Como nós podemos ver um Deus invisível? Pode ser feita uma outra pergunta, né? Sempre bom esses diálogos na classe. Olhar e falar, como você acha que é Deus? Alguns vão pensar que Deus é um homem grande, sentado num trono branco, com cabelo branco, barba branca, com uma coroa talvez, enfim, vão dar algumas características, né? Porque é isso que se tem de ideia. Mas a melhor forma de nós vermos a Deus é nós vermos a Cristo. Mas Cristo não está aqui. O Cristo é aquele que está na cruz pendurado, com o lado sangrando e sempre parado? Não, não. Porque o Cristo, ele não esteve retido pelas cadeias da morte. Atos capítulo 3. Mas nos mostra que... Capítulo 2. Mas nos mostra que Jesus ressuscitou. Jesus não está mais na cruz. Jesus não está no túmulo. Jesus não está morto. Jesus está à destra de Deus. Mas peraí, como eu vou ver? Se eu não vejo a Deus, eu vou ver alguém que está ao lado de Deus. Só que quando nós agimos como Cristo, Cristo ele se torna conhecido. Isso é interessante. De vermos o comportamento dele. Então quando tem uma história, é um homem... Sanur Sundar Singh, discípulo dos Pés Sangrentos, que ele foi a um lugar fazer uma oração e na Inglaterra, né, os britânicos ali, e quando falou a recepcionista para a mulher, que era dona, né, de muitas posses, falou o seu nome, disse que estava ali para fazer uma oração por alguém que estava enfermo, e essa mulher voltou e falou assim, olha, tem alguém fora falando que veio fazer uma oração, só que falou o nome e eu não consigo dizer, mas se não for o próprio Cristo, deve ser irmão dele. Porque era alguém parecido não apenas, não na fisionomia, né, a gente entende isso, mas expressa algo que traz vida. E Jesus é o gerador de toda a vida, né? Nós temos aqui embaixo que Jesus, vendo a Cristo, quem ele é? Ele é a revelação de Deus. Nós vemos a Deus por Jesus. Nós vemos Jesus pela igreja. Então a igreja torna Jesus conhecido. É por isso que a igreja, nós, pessoas unidas, temos que ter um comportamento de Cristo. Ele é o gerador de toda a vida. Tudo foi criado por ele, para ele, por meio dele. Ele é a perfeita semelhança do próprio Deus. Então nós não precisamos mais falar quem Deus é. Deus é a natureza? Não, Deus não é a natureza. A natureza é apenas uma farpa que Deus criou. Deus está dentro de cada ser humano? Não. Como se Deus fosse partilhado. Deus, com seu Espírito, habita em nós porque nós somos templo. Mas nós olhamos e vemos que Jesus, ele se torna conhecido quando nós conhecemos a sua palavra. Então, é importante nós lermos a Bíblia. Jesus, ele é o centro de toda a Bíblia. Em todos os lugares que nós formos fazer a leitura, está apontando para Jesus. Fiz essa pergunta há umas aulas bem atrás, né? Talvez no começo aqui do nosso curso. Qual a primeira promessa? Gênesis capítulo 3, versículo 15, que viria o descendente, viria a semente da mulher. E esse é o desdobramento
para que pudesse esmagar a cabeça da serpente. Jesus, ele é o cumprimento do Antigo Testamento inteiro. Tudo apontava para Jesus. As profecias, os cânticos, né? Salmo 24, levantai as portas das vossas cabeças, levantai entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Não estava falando de Davi ali. Ali estava apontando para o próprio Cristo, um salmo messiânico. Messias é ungido. Ungido também significa Cristo, então Jesus ou Cristo, tá bom? Jesus, ele é o assunto central da Bíblia. Você não é o centro do coração de Deus, como foi dito, né? Jesus é o centro do coração de Deus. E a Bíblia tem a centralidade em Cristo. Fim das figuras. Quando nós falamos de figuras, estamos falando de algo que é uma referência para apontar aquilo que é superior. A grande mensagem desse livro é a superioridade de Jesus em relação a todos os personagens e instituições do Novo Testamento. O tabernáculo tinha uma representação. Era uma figura que apontava para Jesus. Os destinatários que estavam recebendo essa carta, eles estavam sendo tentados a abandonar a fé em Cristo e retornar às práticas da antiga aliança. Como nós já falamos, o que era antes era apenas sombras. E agora nós temos a imagem, nós temos a revelação plena. Nós temos a figura, eu digo assim, o que é sólido, o que é verdadeiro, o que está querendo ser, o que tem realmente valor. O que tem valor é o que é visto, o que é tocado, o que tem vida. As sombras apenas cumpriam um papel. O autor dessa carta, ele vai se esforçar para mostrar que Jesus e seus ensinos eram dignos de confiança, pois eram superior a toda a antiga aliança. Então tudo que nós temos na antiga aliança, no Antigo Testamento, tem a sua importância, mas não é mais importante do que Jesus Cristo. E por que eu tenho que destacar isso? Isso precisa ser destacado porque existem muitos costumes, rituais judaicos que estão agora entrando na igreja. Vamos colocar a Arca da Aliança e vamos fazer o nosso pedido ao Senhor. Não, já foi. Aí utilizam elementos do culto judaico, é algo da tradição deles, que tem as suas simbologias, mas para nós não há necessidade. Bom, vamos lá, né? Jesus é superior aos anjos. Os anjos, eles são mensageiros. Jesus é filho. Quem tem mais valor? Quem é mais, quando digo mais valor, é mais relevância. Algo que foi criado ou algo criador? Os anjos, eles adoram. Jesus é adorado. Os anjos, eles são criaturas, eles foram formados. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 1. Diz que Deus fez os céus e todos os seus exércitos. Deixa eu ver o versículo aqui de forma específica. Gênesis, capítulo 1, versículo de número... Nossa, não estou encontrando. Bom, mas já eu encontro. Dia 2, tá? No dia 2. Bom, eu já passo. Então, nós temos que os anjos e todos os exércitos, eles foram criados. Talvez agora esteja em Salmos, estou lembrando aqui. Mas eu já volto para esse assunto. Os anjos, eles são servos. Eles, Hebreus capítulo 1, versículo 14, que diz que os anjos, eles são criaturas que estão a serviço de Deus e daqueles que hão de herdar a salvação. Aqueles que serão salvos, hão de ser salvos. Nós, aqueles que crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e a tua casa. Isso não fala que se eu aceitar Jesus, crer no Senhor Jesus, toda a minha casa vai ser salva. Isso está dizendo de que a partir de alguém que abre a porta dentro da casa, Jesus entra, transforma a vida. Porque essa transformação, esse ato de salvação, somente Jesus pode fazer. Então Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz que os anjos, eles são servos. Mas Jesus, que é o Filho, ele é Rei e Senhor. Quem tem mais relevância no reinado, no reino? Os servos ou o Senhor? Se não houver Senhor, se não houver Rei, não tem reinado. Então isso para nós mostra de que os anjos
cumpriram e cumprem o seu papel. Mas eles não têm mais relevância, mais importância do que Cristo. Muito pelo contrário, Cristo Jesus, ele é superior. Mais uma. Jesus é maior que Moisés. Moisés ele foi um dos grandes nomes da nação, porque ele foi, como a gente fez ali, Deus escolheu ele para dizer assim, olha, chegou o tempo, é o tempo da libertação. A escravidão do Egito acabou, foram 4 gerações, né? Quase 430 anos. E eles estavam presos. Deus se revela, tira eles de lá. E através de Moisés, que foi o libertador, nós também temos que eles receberam as leis. Não apenas os 10 mandamentos, né? Quando a gente lê o livro de Levítico, nós vemos muitas... existem as leis civis, que são da sociedade, né? Que eles ali iriam viver entrando em Canaã. As leis morais, que aí são princípios estabelecidos por Deus, reflete o caráter de Deus. Então, como lei moral, princípio moral, todos nós guardamos a moralidade plena, que é base de uma sociedade. Ok. Só que existem as leis cerimoniais. São ritos que eles faziam que apontavam para Cristo. Porém, Jesus é maior tanto que Moisés, tanto que a lei. Jesus é maior do que todos. Por que Jesus é maior? Primeiro, ponto A, né? Nosso ponto A. Jesus, ele é o construtor. Né? O construtor é maior do que a casa em relevância, né? Não a casa em estatura, né? Medida. O construtor tem 1,80 m, quando muito grande, 2. A casa tem 5 metros. Não é nisso. É que o construtor ele é mais relevante do que a casa. A casa está fazendo uma referência ao povo de Deus. Mas Moisés ele serviu ao povo no deserto. Ele era apenas um servo do povo de Deus ali, da casa que estava peregrinando no deserto. São linguagens simbólicas, tá bom? Então, apresente quando for, destaque bem, né? Essa questão da relevância, tanto no ponto A quanto no ponto C, na aula, para eles não ficarem confusos. Moisés ele é apenas um servo do povo de Deus. Jesus é o fundador e dono do povo de Deus. Quem é o povo de Deus? A igreja. Aqueles que creem no seu nome. Mateus capítulo 16, versículo 18. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto aqui. Mateus capítulo 16, versículo de número 18. 16, 18. Diz isso mesmo. Sobre esta pedra, né? Tu és Pedro, pois eu te digo também, tu és Pedro, sobre esta pedra, que está falando de si mesmo, né? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O construtor, o dono, o fundador da igreja, que é Jesus, é mais importante do que os servos que nela trabalham. Isso mostra para nós também de que nós, como ministros, né, servimos a igreja, lideramos departamentos, não somos mais importantes do que Jesus. E ninguém é mais importante do que Jesus. Jesus é o fundador, ele é o dono da igreja, ele é quem conduz. Então ele nos usa por bondade e misericórdia. Mas Jesus é superior. O filho é maior do que o servo. Isso também fala de uma relevância, né? Moisés ele não criou a lei. Ele apenas transmitiu ao povo, ele era um servo. Jesus, ele é o dono, né? O dono é o criador de todas as coisas. Ele é o dono da casa, a gente pode dizer assim. E ele ocupa um lugar de filho na casa que ele estabeleceu. A igreja é o corpo, é justamente isso, o corpo de Cristo. A igreja é chamada de corpo de Cristo. Quem é a cabeça? Jesus. E nós somos membros, então cada um tem a sua funcionalidade. Mas se a cabeça for tirada, o corpo morre. O ponto C fala sobre que a sombra é menor do que o objeto. Essa seria a palavra, né? Não figura naquele contexto que a gente estava falando aqui sobre Jesus. Mas do 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, né? O objeto tem mais importância do que a sombra. Moisés ele fala das coisas que eram representações. Jesus
ele tornou essas representações realidade em si mesmo. Moisés anuncia, Jesus cumpre. O sábado. O sábado era o dia do descanso. E por que eles deveriam descansar? Pense. Eles eram escravos, eles não sabiam, eles não eram CLT. Ah, minha carteira precisa de renovação. Não tinha isso. Era trabalho, trabalho, trabalho. Então, o sábado, Jesus disse isso. O sábado foi criado por conta do homem e não o homem por conta do sábado. O sábado, eles iniciavam, né, às 6 às 18 horas na sexta-feira e até às 18 horas no sábado no nosso calendário, né? Assim, de um pôr do sol até o próximo, no caso. E mostra-nos que Jesus, ele é o Senhor do sábado. E o sábado, o Shabat, significa descanso. E Jesus em Mateus capítulo 11, vou até colocar. Bom, não vou colocar porque para eles vai ser um pouco mais de informação. Mas para você, preste atenção, você pode dar só uma pitadinha no entendimento deles. Sábado significa Shabat. Shabat significa descanso. Jesus disse assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Tomai sobre si o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está dizendo, olha, o descanso que vocês precisam não está em um dia da semana, está em estar em mim. Isso é maravilhoso. Por mais que no sábado ele era um dia de dedicação ao Senhor, só as coisas espirituais, mas nós temos que ter conservação da nossa fé, nossa piedade, todos os dias honrando ao Senhor e vivendo intimidade com Ele, exercendo o relacionamento. Então o relacionamento, ele promove intimidade quando há o diálogo. Então a oração é muito importante para isso. Então a gente fala um pouquinho mais à frente aqui, ó, sobre os sacerdotes. Após a saída do Egito, Deus escolheu homens da tribo de Levi para atuarem no templo. Moisés, ele era também da tribo de Levi. Porém, o seu irmão Arão, ele foi escolhido como o primeiro sacerdote. E todos os outros sacerdotes que vieram, eles iriam dessa tribo, dessa família, seriam a continuidade dos filhos de Arão. Então Deus escolheu eles, vocacionou, assim como Deus escolheu homens naquele tempo para serem profetas, Deus escolheu homens para serem sacerdotes. E foi a família de Arão. Por quê? Porque eles não se corromperam, eles não foram infiéis quando um bezerro de ouro foi feito de ouro. Um bezerro de ouro foi feito de ouro, claramente. Um bezerro de ouro foi feito ali para adoração. Então eles permaneceram fiéis ao Senhor e Deus o honrou. Os sacerdotes, eles eram autoridades que, diferente do profeta, o profeta representava Deus no meio do povo. O sacerdote representava o povo diante de Deus. Deus queria falar com o povo, ele falava, profeta, diz aí que o povo está em pecado, eles têm que se arrepender. Ok. Aí o profeta ia transmitir a mensagem. Aí o povo ia lá arrependido, né? Rasgava o coração. Aí precisava fazer o sacrifício, né? Para mostrar que o sangue derramado, ele tinha uma simbologia ali do perdão, né? Aí o sacerdote ia e sacrificava. O profeta não podia sacrificar. O sacerdote, sim. Então, era uma via de mão dupla, né? Então, Deus falava com o povo pelos profetas e o povo falava com Deus pelo sacerdote. Tá? Então, havia essa harmonia. Haviam mediadores. Porém, né, eu só fazer mais um adendo aqui, ó. Os sacerdotes, eles intercediam pelo povo. Eles cuidavam dos itens sagrados. Eles observavam os mandamentos. Eles ministravam ao povo. Eles ministravam a adoração ao povo e também eram responsáveis pelos sacrifícios. Os sacerdotes faziam isso. Porém, não havia plenitude ainda, porque eram apenas sombras. Eram apenas figuras que apontavam, mas o objeto verdadeiro e real era o Senhor Jesus Cristo e o seu cumprimento em vida, para nos mostrar que ele fez de cada um de nós sacerdotes.
Porque nós não precisamos mais fazer sacrifício de sangue, porque o sangue já foi derramado. A adoração eu mesmo adoro em espírito e em verdade, como ele fala em João capítulo 4, a mulher samaritana. Os mandamentos estão em nosso coração, não mais agora em pedras, mas no nosso coração. Nós intercedemos, nós fazemos oração, nós chegamos a Deus em oração por meio de Cristo Jesus. Então o véu se rasga quando Jesus entrega o seu espírito a Deus na cruz. O véu se rasga e agora todos nós podemos chegar ao Senhor. O autor aos Hebreus ele declara que a superioridade de Jesus em relação aos sacerdotes está acima de todos os outros, pois ele entrou na própria presença de Deus. Uma vez por ano, os sacerdotes entravam em um lugar chamado Santo dos Santos. O templo, o tabernáculo, né, que era a tenda móvel, tabernáculo móvel, né, a tenda, era dividido em 3 partes: o átrio, o santo lugar e o Santo dos Santos. O Santo dos Santos é onde havia a Arca da Aliança, que poderia entrar apenas uma vez, que era no dia do perdão, né, chamado de Yom Kippur, que algumas igrejas cristãs praticam, que não faz sentido. Não faz sentido. Desculpe aí quem estará vendo esse vídeo, mas não faz sentido. Por quê? Porque não é para nós. Era um apontamento para um dia do perdão, e o dia do perdão foi Cristo na cruz, perdoando-nos de todos os pecados. Então nós arrependemos, abrindo o nosso coração, rasgando o nosso coração ao Senhor, tá? Eu não estou sendo de forma pejorativa, desmerecendo ninguém, não, mas nós precisamos olhar com o olhar bíblico cristão, o olhar de Cristo. Leia Gálatas, leia Hebreus, que você vai ver qual é os ritos, digo assim, a vida de um cristão. E ela deve ser gerada em amor e não apenas como uma data no calendário. O que apontou era para Cristo. Em Cristo está cumprido. Segue minha vida. Glória. Aleluia. Ouviu um glória aí? Os sacerdotes, eles não perdoavam pecados. Eles não purificavam, mas Jesus sim. Isso é maravilhoso. E ao usar todos esses argumentos, o escritor aos Hebreus ele é muito corajoso, né? Pois ele está sendo enfático assim. Ponto. Antiga aliança, nova aliança. Jesus cumpriu, segue a vida. Nesse sentido. Jesus Cristo ele é suficiente. Foi mostrado, né, na aula de hoje, no livro aos Hebreus, é mostrado isso. E também dá para orientar a eles a fazerem a leitura na semana. São apenas 13 capítulos. Dá para ler 2 capítulos por dia e ainda sobra um capítulo para o último dia. Simples. Para entenderem, né, um pouco melhor. Então sempre fazermos a leitura do livro enquanto estamos estudando é maravilhoso. Muito necessário. Jesus Cristo é suficiente, perfeito, forte, vitorioso, salvador. Ele é digno da nossa confiança e devoção. Então não preciso pôr a minha confiança em receber o perdão em uma oferta que eu dou, em um sacrifício que eu faço, em um jejum que eu faço. Não. A minha confiança e a minha devoção é a Cristo. Mesmo sendo servos de Deus, aos profetas, aos sacerdotes, Moisés também, a lei, nós devemos crer apenas em Jesus Cristo. A palavra de Cristo é suficiente. Para finalizar, Hebreus capítulo 7, versículo 23 diz: Ora, houve muitos daqueles sacerdotes, porque a morte os impedia de continuar no seu ofício. No entanto, Jesus, visto que vive para sempre, tem um sacerdócio permanente. E é por isso que, quando nós olhamos para Jesus, tudo aquilo que era sombra, uma figura que apontava, para nós não tem mais valor. Então, escolhemos o melhor, o precioso, que é Jesus Cristo. Ele está sendo revelado no livro, na carta escrita aos Hebreus, fazendo essa comparação do Antigo Testamento, dizendo, olha, Jesus Cristo cumpriu tudo isso. Então, irmãos, sigam na fé, sejam fiéis ao Senhor, e breve nós nos encontraremos. É isso, espero que tenha gostado, né? Nós tivemos esse último slide na aula passada, então eu reforço, se ainda não fez, faça a postagem dos versículos diário, compartilhar rios ou testemunho, então envia no grupo para eles. Torne a evangelização uma cultura nos veículos de comunicação, isso é muito maravilhoso. E o desafio ali mais profético, entre aspas, tá? Tire um tempo de oração com eles e escreva uma carta, uma mensagem específica a alguém, transmitindo a voz de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe. Vamos orar agradecendo em 30 segundos para dar 50 minutos certinho. Deus,
Obrigado por essa aula, obrigado por nos dar essa confiança de que o Senhor é superior a todas as coisas, a tudo. Quem veio apontava para o Senhor. Então é por isso que nós devemos ouvir a tua voz e dizer: Senhor, a tua palavra, ela é fundamental para as nossas vidas e nós queremos te obedecer, nós queremos ser fiéis, te seguir. Abençoa a vida da irmã Bianca que estará ministrando essa aula aos adolescentes e cada irmão que estiver acompanhando, que sejamos fortalecidos e edificados pelo Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe.